Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Começamos a refletir sobre a virtude da fortaleza. E na meditação anterior falamos em geral dessa virtude e dos seus traços essenciais. Agora vamos fazer um pouco de meditação sobre como adquirir fortaleza. Pode-se dizer que há 3 forças com as quais podemos conquistar a virtude da fortaleza. Não só com uma ou 2 delas, mas com as 3. Primeira, a força do ideal. Só se pode ter a virtude cristã da fortaleza, ser corajoso para lançar-se e ser firme para aguentar, se se possui um motivo poderoso, um ideal pelo qual valha a pena viver e morrer. Numa sala da sede central do Opus Dei em Roma, São José Maria mandou colocar como sanefa junto ao teto, acompanhando a linha do teto, a seguinte frase várias vezes repetida: vale a pena, vale a pena, vale a pena. Um visitante perguntou-lhe por que estava tão repetida. Ele respondeu: porque mesmo assim há alguns que ainda não se apercebem disso. Uma vida sem ideal é triste. Facilmente se decompõe e afunda na moleza. Nietzsche dizia, e desta vez acertou, quando se tem algum porquê, qualquer como se pode suportar. É penoso ver tanta gente que não tem um porquê. Porquê viver? Porquê faço as coisas? Porquê? Nós, os cristãos, como diz o Papa Francisco, na encíclica Evangelii Gaudium, temos um tesouro de vida e de amor que não pode enganar. O amor com maiúscula, esse é o grande ideal do cristão. Aquele que o conhece, que o assume e que ganha entusiasmo por ele, renova, como diz o profeta Isaías, as suas forças, cria asas como de águia, corre e não se afadiga, anda e nunca se cansa. Quem conhece Cristo, quem se apaixonou por ele e dele fez o seu ideal, pois isso é ser cristão, entende por experiência estas palavras do Cântico dos Cânticos. O amor é forte como a morte. Suas chamas são chamas de fogo, labaredas divinas. Águas torrenciais não puderam extinguir o amor. Como diz o Papa Francisco, precisamos nos deter em oração para pedir a Jesus que volte a cativar-nos. Segunda força para adquirir fortaleza, a segurança da fé. No livro Caminho lemos as seguintes palavras: alguns passam pela vida como por um túnel e não compreendem o esplendor e a segurança e o calor do sol da fé. Queremos ver ao vivo esse esplendor, segurança e calor da fé? Ouçamos as experiências de São Paulo, exemplo impressionante de fortaleza. Escrevendo aos Romanos, dizia, vibrando: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Será que São Paulo era um otimista por natureza? Não.
Ele conhecia bem a sua fraqueza. Na mesma carta aos Romanos falava dela: quem me livrará deste corpo de morte? E também escreveu aos Coríntios, contando-lhes a sua incapacidade de superar uma dificuldade. Tudo indica que era uma doença que o limitava e às vezes o prostrava, atrapalhando o seu trabalho apostólico. Sentindo-se incapaz de vencer este mal, dirigiu-se a Cristo com uma oração cheia de humildade e de fé. Por 3 vezes pedi ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele disse-me: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que a minha força se revela totalmente. Depois disso, São Paulo escrevia: alegro-me nas minhas fraquezas, pois quando me sinto fraco, então é que sou forte, com a fortaleza de Deus, claro. E com o coração cheio de confiança em Deus, desafiava as provações e contrariedades. Tudo posso naquele que me dá forças. Esta é a grande fonte da fortaleza cristã, a confiança total em Deus, porque, como diz o Salmo, tu és, ó Deus, a minha fortaleza, manifestada na oração cheia de fé e constância, e na luta esforçada por corresponder à ajuda divina. Esta luta é precisamente a terceira força para ganhar fortaleza. A terceira força é a têmpera do sacrifício. A virtude humana da fortaleza, como todas as virtudes morais, consolida-se e cresce com o nosso esforço repetido, sempre assistido, ajudado pela graça de Deus. Já vimos que o Catecismo sublinha que as virtudes morais são adquiridas humanamente, por atos deliberados, com todas as forças sensíveis e espirituais. Quando lutamos com fé e amor, a graça do Espírito Santo sobrenaturaliza estes esforços. A luta por fazer atos deliberados da virtude da fortaleza exige necessariamente o sacrifício, a mortificação da moleza e das outras fraquezas que considerávamos no capítulo anterior, na anterior meditação. Mais uma vez é preciso repetir as palavras do livro Caminho: onde não há mortificação, não há virtude. Se queremos ser fortes, contemos em primeiro lugar com a fortaleza de Deus, sem a qual nada faríamos. E depois descobramos, com generosidade, sem medo, as mortificações concretas de que precisamos para vencer a moleza de caráter e a falta de espírito de sacrifício. Podem servir de orientação os seguintes pensamentos do livro Caminho, essa obra tão conhecida de São José Maria. Acostuma-te a dizer que não. Naturalmente, trata-se agora do não que dizemos às tentações da facilidade e da covardia. Depois, vontade, energia, exemplo. O que é preciso fazer, faça, sem hesitar, sem contemplações, ou seja, sem concessões nem desculpas, por mais razoáveis que pareçam. Outro pensamento. As tuas grandes covardias de agora são, é evidente, paralelas às tuas pequenas covardias diárias. Não pudeste vencer nas coisas grandes porque não quiseste vencer nas coisas pequenas. E ainda o número 19 de Caminho, um pouco mais longo, que diz vontade. É uma característica muito importante. Não desprezes as pequenas coisas, porque através do contínuo exercício de negar e negar-te a ti próprio nessas coisas, que nunca são futilidades nem ninharias, fortalecerás, virilizarás com a graça de Deus a tua vontade, para seres, em primeiro lugar, inteiro senhor de ti mesmo, e depois guia, chefe, líder, que prendas, que empurres, que arrastes com o teu exemplo
e com a tua palavra, e com a tua ciência, e com o teu império. E agora façamos o exame com o seguinte questionário sobre a aquisição da fortaleza. Vivo aberto a grandes ideais, mesmo que me veja fraco, porque tenho a consciência de que Deus não nos chamou à mediocridade, mas à santidade? Já tive alguma experiência da força que o amor, sobretudo o amor a Deus, pode infundir à vida, transformando uma pessoa mole e apática em alguém dinâmico, esforçado, criativo e generoso? Percebo que serei fraco na medida em que for egoísta. Vejo que na vida espiritual cristã, se só cuido de eu ser melhor, mas não me dou, não me entrego ao serviço dos demais, muitas das minhas virtudes serão mais aparentes do que reais. Confio em Deus. Lembro-me de que Cristo insistiu na necessidade da oração para recebermos as graças de que necessitamos e nos mandou pedi-las com humildade e perseverança, confiando plenamente em nosso Pai Deus. Peço a fortaleza que me falta, ao mesmo tempo em que me esforço por conquistá-la com mais espírito de sacrifício e mortificação. Fico pessimista ao ver as minhas dificuldades e fracassos. Compreendo que, se perseverar na oração e no esforço, poderei dizer como São Paulo: tudo posso naquele que me dá força. Sou generoso nas mortificações necessárias para ir desgastando, vencendo aos poucos as minhas fraquezas. Compreendo que neste ponto a constância, a perseverança sempre renovada com o esforço de que fala o Catecismo é fundamental. Dou valor às mortificações pequenas que tanto ajudam a temperar, a fortalecer o caráter. Por exemplo, ser pontual, especialmente na hora de levantar e nos horários de trabalho ou de estudo. Ser equilibrado e sóbrio na comida e na bebida. E também ser controlado no uso de aparelhos eletrônicos. Esforçar-me por evitar o ar de cansado ou de aborrecido para inspirar compaixão nos outros. Desprezei sacrifícios pequenos, como, por exemplo, ter detalhes amáveis com os outros, colocar as coisas materiais em ordem, cuidar melhor os objetos que eu utilizo, com a desculpa de que não tem importância, quando a realidade é que não é questão de importância, mas questão de falta de amor, de carinho, de fazer as coisas como Deus quer.